Olá, eu sou o pastor Ronaldo Silva e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero ler com vocês o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, onde aqui nós temos o registro da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Permita-me então fazer a leitura do versículo 1 e 2, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pois bem, aproveito o texto para lhes falar de um tema muito conhecido por nós. Nós, Igreja Presbiteriana, Igrejas Reformadas, que falamos muito a respeito da graça de Deus. Nós aprendemos que graça é o favor que Deus nos faz ao nos presentear com a vida eterna. E por esse favor de Deus nós não podemos fazer nada para obtê-lo. Nós não podemos também comprá-lo e por isso é graça, ou seja, é de graça, é algo que nos é oferecido, concedido. Por vezes, quando nós pensamos em graça, somos levados a pensar nas grandes manifestações de Deus em relação às bênçãos que nos é concedida. Quando pensamos em graça, somos levados muitas vezes a pensar em uma vida farta, uma vida próspera. Pensamos em saúde, em riquezas. Tudo isso é graça de Deus, sem dúvida alguma. Mas a Bíblia também fala de uma outra graça. E esta graça é uma graça que poucos a desejam. Poucas pessoas a veem como um privilégio de Deus, como um favor imerecido de Deus. Eu estou falando, queridos irmãos, da graça de contribuir. A igreja da Macedônia entendeu bem isso. A comunidade da Judéia passava grande prova, um período muito grave de pobreza e de fome. E mesmo sem possuir recursos e sem nenhuma condição, eles também enviaram ali a sua oferta de amor. Estes irmãos, apesar de seu grande testemunho, eles não se sentiram sequer dignos de poder participar desta grande obra que era contribuir, enviando recursos para esses irmãos necessitados da Judéia. Por isso, eles pediam que lhes fosse então concedido essa possibilidade. Para esses irmãos macedônios, contribuir era um favor imerecido. Era uma graça de Deus derramada sobre eles. E a consciência desses irmãos, então, era tão grande que eles clamavam a Deus, como o verso 4 nos mostra, clamavam a Deus para que lhes fosse concedido a graça de participarem da assistência aos santos. Pois bem, o que nós aprendemos então com a atitude desses nossos irmãos macedônios? Aprendemos, irmãos, que participar na obra de Deus, socorrendo aqueles que necessitam, é um favor. É um favor que nenhum de nós merecemos. É graça de Deus. Precisamos entender que ao contribuirmos, nós não estamos contribuindo com Deus, porque Deus de nada precisa. Mas é Deus quem está ofertando a nós, está nos oferecendo a graça de poder contribuir com a sua obra, socorrendo aqueles que necessitam. Quem oferta, então, quem se dispõe a socorrer aqueles que necessitam, oferta
não só para Deus, mas oferta para si mesmo na medida em que estiver contribuindo também. Por isso, antes de ser uma contribuição a outros, é uma graça de Deus a nós mesmos. Mas eu preciso perguntar a você: você deseja participar desta graça? A graça de poder contribuir com aqueles que necessitam? Nós vivemos dias de angústias. Essa grave crise de saúde pública traz na sua esteira também uma grave crise econômica. E é certo que muitos de nossos irmãos, já nesse momento enfrentam privações e necessidades de coisas básicas. Isso não é algo que irá acontecer, já está acontecendo. Mas eu pergunto a você: você deseja participar desta graça de poder contribuir? Veja que grande oportunidade Deus, mais uma vez, está colocando em suas mãos. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, participe desta graça. E como você pode fazer? Ligue para o seu irmão, ligue para alguém que você conheça, pergunte se ela necessita de um apoio, de uma ajuda, de algo que você possa contribuir com ela. Faça como esses irmãos fizeram, que não fecharam os olhos para a necessidade daqueles pobres irmãos da Judéia, mas mesmo na sua pobreza, desejaram ardentemente em seus corações participar da graça de poder contribuir. Que o Senhor desperte em nós, sobretudo nesses tempos de grande necessidade, o privilégio, o entendimento de que é um privilégio poder contribuir na obra do Senhor, socorrendo aqueles que precisam. Deus abençoe sua vida e que o Senhor te dê o discernimento e a alegria de poder contribuir. Um grande abraço.